É uma área de difícil acesso, uma selva quase impenetrável, não há energia elétrica, há sinais de mosquitos, cobras e sais de lola, mas estão em disputa há mais de 100 anos. A Venezuela dá os primeiros passos para assumir o controle do dinheiro ou da Guiana. Essequiba representa 2/3 do território da Guiana, ativa uma área que vem afirmando que o conflito pode levar a um confronto armado. Qual o papel dos Estados Unidos nesta disputa? Isso é o que nunca te contaram sobre o conflito de Quibo. Em dezembro de 2023, Nicolás Maduro Samoa criará uma lei para anexar a área de Essequibo, um território de 59.000 metros, à Venezuela. Para reclamar estas tierras. ¿El conflicto puede derivar en un enfrentamiento armado? ¿Qué papel juega Estados Unidos en esta disputa? Esto es lo que nunca te contaron sobre el conflicto de El Essequibo. En diciembre del 2023, Nicolás Maduro llamó a crear una ley para anexar a Venezuela la zona de El Essequibo, um território de 59.000 metros quadrados que hoje é domingo do seu vizinho verme ativo. E imediatamente, procedamos à concessão das licenças de operação para exploração e aproveitamento de petróleo e minas em toda a área, mas respectivos trabalhistas os venezuelanos foram às urnas para responder ao referendo consultivo que o governo lhes propôs sobre o futuro de Essequibo. Os eleitores apoiaram a posição de Maduro, mas é preciso dizer que a decisão foi muito baixa, não mais que 10% dos quase 2.100.000 venezuelanos autorizados a fazê-lo. Essequibo, Guiana. Essequiba é um território localizado no norte da América do Sul, possui uma área semelhante à da província argentina de Santa Fé, possui quase 300 quilômetros de costa atlântica. 0 hora 2 minutos e 0 segundos, quase $400 da zona econômica exclusiva do outro lado da fronteira. O presidente da Guiana respondeu à Venezuela e disse que o Comando Sul dos Estados Unidos foi notificado sobre os possíveis movimentos do governo Maduro para agora. O objetivo de Maduro não é concreto além dos novos mapas do território venezuelano com a área de Essequibo anexada que foram distribuídos em algumas escolas. Você vai ao presidente da Venezuela, não faça perguntas claras ao EUA no fim de semana para aproveitar dos múltiplos recursos que existem no Essequibo, mas porque a Venezuela se sente obrigada a reivindicar esta área. Para esclarecer este ponto, devemos voltar alguns anos. Em 1899, a Venezuela chegou à Grã-Bretanha com um tribunal de Paris para a disputa do Essequibo que começou no momento verme e na colônia da coroa britânica. A arbitragem acabaria por decidir a favor dos europeus. Para el presidente venezolano, la ecuación es clara. Estados Unidos defiende a Guyana para usufructuar los múltiples recursos que hay en el Essequibo. Pero, ¿por qué Venezuela se siente con derecho a reclamar esta zona? Para clarificar este punto hay que retroceder unos cuantos años. En 1899, Venezuela llevó a Gran Bretaña a una corte de París por la disputa del Essequibo. En ese momento, Guyana era colonia de la corona británica. El arbitraje terminaría fallando en favor de los europeos. Este conflito foi prejudicado quando se tornou independente do Reino Unido em 1966. Naquela época, a Venezuela exigiu que a decisão de Paris fosse revista. O Acordo de Genebra começou, mas nações se comprometeram a encontrar uma solução pacífica. A situação não mudou o panorama. Piorou-se no final do século XX, quando Guyana começou a fazer concessões para a exploração de Essequibo. Vejamos por que Essequibo é uma área que desperta tanto interesse. 2015 foi fundamental. Guyana, um país pobre de 800.000 habitantes, experimentou uma mudança radical naquele ano, quando a petrolífera americana ExxonMobil descobriu uma grande reserva de petróleo bruto nas águas do Essequibo. A Agência Internacional de Energia prevê que até 2028 os vermes exportarão 1,2. 0 hora 4 minutos e 0 segundos, 400.000 US$ milhões de petróleo bruto por dia. Se a previsão se concretizar, este pequeno país da América do Norte poderá se tornar o maior exportador de barris de petróleo bruto do mundo, ultrapassando o Kuwait. Embora se estime que nas próximas décadas eles prevalecerão, a chamada transição energética significa que o petróleo foi substituído por outra fonte de energia. Si bien se estima que en las próximas décadas se imponga la llamada transición energética, es decir, que el petróleo sea reemplazado por otras fuentes de energía, esta transição é volátil e muitas vezes atravessada por episódios imprevistos, como a guerra na Ucrânia, época em que o mundo controlava a maior quantidade de petróleo bruto. A riqueza de Essequibo não se encontra apenas no mar, mas também abriga importantes reservas de ouro, cobre, diamante,
ferro, bauxita e alumínio, e na quinta-feira exercícios aéreos militares na Guiana, em colaboração com as forças de defesa daquele país. Casa Branca. Os Estados Unidos disseram não acreditar que o problema seja através de referendo. O conflito também preocupa o resto dos países sul-americanos. Durante a última cúpula do Mercosul, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rua Venezuela, e eles acusam de evitar uma guerra. Pelo menos por enquanto, a disputa entre Venezuela e Guiana pode ser vista como um conflito leve, levando em conta outros conflitos territoriais que estão sendo travados no mundo neste momento: Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, Armênia e Azerbaijão, Paquistão independente, entre outros. Índia e Paquistão são alguns dos países envolvidos na história e que ainda não foram resolvidos ou que levaram a confrontos armados. Então o conflito pelo Essequibo pode terminar em guerra. A pandemia de coronavírus desta questão, mas nos próximos anos a situação poderá tornar-se mais violenta. Vamos voltar sobre alguma coisa. Foi dito a reconversão da Guiana numa espécie de Catar ou Cuba, e surge uma mudança radical e vertiginosa que poderá reconfigurar o mapa do continente e a sua relação com o mundo. Os analistas internacionais concordam que, de acordo com as projeções, la pandemia del coronavirus desescaló esta cuestión, pero en los próximos años la situación podría tornarse más violenta. Volvamos sobre algo que ya se dijo: la reconversión de Guyana en una suerte de Qatar o Kuwait sudamericano. Un cambio radical y vertiginoso que podría reconfigurar el mapa del continente y su relación con el mundo. Los analistas internacionales coinciden en que, según las proyecciones, Guyana superará a Venezuela em produção. Superará a Venezuela na produção de petróleo bruto. Por enquanto, Venezuela Chatin, um plano para começar a entregar licenças de petróleo por conta própria, ou seja, como se o problema tivesse sido resolvido. Seu favor recentemente amadurecido alertou a ExxonMobil através numa cadeia presidencial. Dias antes, o gigante americano havia anunciado seu plano de realizar 2 novas perfurações nas águas do Essequibo. Dessas operações no mar para delimitar 3 meses, e estamos abertos a conversar. Y se le dé, en la ley especial propongo 3 meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar. 3 meses. Y estamos abiertos a conversar. Para a vovó, tudo pela manhã nada. Os Estados Unidos se colocaram à disposição do governo da Guiana pela existência de forças de segurança. Essas brigadas são tropas de elite que serviram no Iraque e no Afeganistão, idealmente para treinar exércitos locais de países que não têm tantos recursos. Claro que eu sei, não treinam tropas estrangeiras por altruísmo. Por trás desse mecanismo, há interesse em impedir o avanço de países que se opõem à Casa Branca, como a Rússia, a China. William, precisamente, o Irã é um dos aliados mais importantes que a Venezuela tem. O Reino Unido também acompanha de perto o conflito. O Ministério da Defesa britânico envia um navio de guerra para as águas do Essequibo. Para muitos, o desespero de Maduro revela a má administração e o chavismo produziu petróleo. Lá são aqueles que veem isso. O Ministério de Defesa britânico já enviou buque de guerra a las aguas del Essequibo. Para muchos, la desesperación de Maduro pone en evidencia la mala administración que el chavismo ha hecho del petróleo. Um caso semelhante ao de Saddam Hussein em 1990, em 2 de agosto daquele ano, tropas iraquianas enviadas por Salam invadiram o Kuwait com a desculpa de que os kuwaitianos estavam roubando petróleo iraquiano. Descartando por enquanto qualquer tipo de negociação, a única alternativa para a Venezuela ficar com o Essequibo pareceria ser através de uma ação. Dado o apoio das potências vermes, é difícil para o regime de Nicolás Maduro lançar um confronto. Maduro acusou a petrolífera ExxonMobil de financiar a oposição venezuelana. A acusação negada pela empresa americana. A margem de ação do presidente venezuelano é mínima e por enquanto não vai além das aminas maduras. De financiar a la oposición venezolana, acusación que fue desmentida por la compañía estadounidense. El margen de acción del presidente venezolano es mínimo y por ahora no pasa de las advertencias y las amenazas. Maduro chegou ao ponto de nombrar Eles nomeiam um responsável pela defesa da Guiana, Essequibo, mas o escritório deste funcionário está sediado em Tumeremo, uma cidade no estado de Bolívar, a vários quilômetros da área que ele deveria controlar. É provável que o presidente venezuelano tenha tentado aproveitar este movimento patriótico para melhorar a sua imagem face às eleições presidenciais de 2024. Para mejorar su imagen de cara a las elecciones presidenciales del 2024.